Muito bem, alunos do MEC, vamos lá. Tornando com a nossa segunda parte desta aula sobre sinais de entrada do Ford Fiesta. Aqui, nessa ilustração, nessa foto, temos as ligações do sensor de rotação ainda. Então, observem na seta o detalhe, né? Próximo ali ao coletor de admissão, nós temos o sensor de rotação do motor, bem pertinho já do câmbio, tá? E aí na foto ao lado, em menor destaque, temos o conector do sensor de rotação. Aliás, ainda bem que hoje encontramos esse tipo de conector para ser vendido, né, separadamente do chicote do carro. Pensou? Se só vendido com o chicote do carro? Porque é comum apresentar problemas. É comum apresentar ali, ó, bem no miolinho dele, né, nos dois terminaizinhos que encaixam no sensor, apresentar mau contato. É muito comum, tá? Então, muitas vezes, em uma manutenção, é bem interessante você analisar o conector, se não está muito laceado, muito folgado, e já relacionar no orçamento, tá? Porque não é uma peça cara e faz um serviço de profissional. Faz o reparo, a emenda do chicote, fica tudo ali muito bem, tá? Feitinho, e o encaixe permite um sinal perfeito do sensor. E aí o sinal fica legal para ECU também, tá? Então, esse tipo de conexão é bem interessante se fazer a manutenção quando você encontra a peça, né, etc, tá? Ligações do sensor de rotação. Como são apenas dois fios, temos as seguintes ligações. Terminal 1 ligado ao B56, terminal 2 ligado ao B67. Tá? Só dois fios, direto para o módulo. Porém, e ainda temos uma malha negativa que vai ligada ao pino 77 do módulo, ou seja, ao redor dos dois pinos, dos dois fios, né, temos o que? Os dois fios, ao redor deles temos uma malha, ou seja, fica uma malha negativa referente, tá, ao sinal do sensor. Ele protege o sinal do sensor. Essa é a função dessa malha negativa, tá? Por quê? É um sinal importante. E é um sinal de baixa intensidade. Ou seja, pode ter aí, ó, contaminação, né, campo magnético externo alterando o sinal do sensor de rotação. Por isso que é importante ver, né, esse pino 1, pino 2 e ainda a própria malha negativa se está funcionando corretamente, tá? Bom, o sinal de rotação do motor, nós conseguimos enxergar ele no scanner. Também dá para vê-lo, né, via osciloscópio, também é possível, tá? O importante é entender que é um sinal analógico que o módulo transforma em digital e aparece aqui, ó, na tela do scanner em digital. Tá, ó. Olha lá, ó, rotação. Nesse caso o motor estava desligado, né, ó, abaixo da temperatura, né, ó, rotação 0 RPM. Embora na linha de baixo aparece, ó, rotação de marcha lenta desejada 1008 RPM. Claro, como esse caso aqui o motor estava só chave ligada, né? Nesse momento, ó, o motor está frio, olha lá embaixo, ó, o último item no scanner, ó, 70 graus Celsius. O módulo está pedindo para o motor ficar acelerado até 1008 rotações. É a rotação de marcha lenta desejada nesse caso, tá? É legal interpretar isso, né? Você começa a entender melhor o que é o raciocínio do engenheiro que está por trás disso tudo, né? Ó, ele vê lá, ó, temperatura da água, 70 graus. O motor está frio ainda, né? Não está muito quente. Ele está em fase de aquecimento ainda. O motor, ele não está mandando uma marcha lenta de 900 rotações. Está pedindo uma marcha lenta de 1008. Ou seja,
mais acelerado, tá? Bom, quais testes podemos fazer no sensor de rotação do motor? Sem esse sinal, não teremos o funcionamento do motor. É possível testar a sua resistência elétrica. Medir a resistência. Como falei, tem a bobina interna. Posso medir direto em ohms a resistência dele. O multímetro em ohms. Vou lá, imerso os 2 pinos. 400 ohms de resistência. Eu já mato boa parte dos problemas. Por quê? Dificilmente ele vai ter um defeito que não vá alterar a resistência elétrica. Muito difícil, tá? Então, por aí você já mata um possível defeito dele, tá? Então dá para medir a resistência do sensor. Claro, eu posso visualizar o sinal dele no scanner e no osciloscópio. Melhor ainda, também consigo visualizar o sinal do sensor de rotação também no osciloscópio, tá? Então é importante entender que o sinal do sensor de rotação tem que chegar para a ECU mapear o sistema. Se não chegar, ela não mapeia o sistema, tá ok? Qual outro sensor da nossa aula? Vamos a ele? Claro, né? Vamos falar aí do sensor de fase do motor. É, um outro sensorzinho, agora na parte de cima do motor, ó. Fácil acesso, né? Ó, bem na tampa de válvulas. Sabe que esse sensor foi e voltou, né? Como assim? Antigamente você tinha esse sensor em todos os motores na linha Ford. Depois foi removido. Você vai ter alguns Fords que não tem esse sensor. Tem a tampa está ali, tem o lugar do parafuso e do sensor, mas não tem a rosca e nem o furo. Só está tampado, tá? Tipo assim, quando é injetado o plástico, não quebram o orifício onde vai o sensor. Tem isso mesmo. Temos o quê? O sensor ausente em alguns modelos, né? E aí a ECU faz um trabalho de controlar o sinal da fase de forma virtual, né? Ou seja, via software, né? Via programação do sistema, tá? Quando tem sensor de fase, não. Ele obedece sensor de fase, um abraço, já era, né? Não tem nenhum problema. Ele já segue esse sinal automaticamente. Mas não se assustem se verem aí alguns modelos com ausência do sensor de fase. Pode acontecer mesmo, tá? Pensa que alguém tirou, não. É original mesmo, tá? Sensor de fase. Com a função de indicar para a ECU a posição do outro eixo do motor, o comando de válvulas, temos esse sensor montado em local de fácil acesso, sendo em alguns modelos distinto. Como falei, alguns modelos não tem. Permite o sistema identificar a fase do motor. Então é assim, se nós tínhamos rotação, PMS, a fase o que é? É o momento certo da admissão, compressão, combustão e escape. São 4 fases do motor. Admite, comprime, combustão, escapamento. Consegue identificar isso mais corretamente. E aí consegue tornar a injeção de combustível também na sequência. O controle da detonação também, né, de forma individual. Porque com o sensor de fase, o módulo sabe a posição em que está o comando de válvulas. Pelo sensor de rotação em PMS, não sabe. Por quê? Ele sabe a posição do virabrequim. Mas o virabrequim, ele dá 2 voltas para o motor dar uma. E aí? Não vai bater, né? Então temos o quê? Temos um sensor que vai avisar a posição exata, no lugar exato, para o módulo adequar todo o mapeamento do sistema. Vamos lá ver? Ligações do sensor de fase. Ó. Opa, só 2 fios? 2 não, né? Observem. 1, 2, 3 fios. É um sensor já com positivo, com negativo e com sinal de resposta. Tá? Vamos lá. Ligações. É um sensor com sinal digital, ou seja, tem positivo,
T negativo e um sinal digital para a ECU. Então são 3 fios. Bom, não é porque é 3 fios que vai ser, né, um sinal digital, mas esse é, tá? Pino 1 ligado ao B61, massa. Pino 2 ao B69, sinal de resposta. Pino 3 ao B60, 5 volts de alimentação. Assim, o próprio módulo manda positivo 5 volts e a massa. O sensor está energizado. Conforme passa o dente do comando de válvulas definido pela engenharia, né, no projeto, na fundição do comando, passou, ele altera o campo magnético e o sensor envia um sinal digital para a ECU. E aí ela cruza a informação da fase com o rotação. E aí sabe exatamente a posição em que está o motor. Tanto no quesito rotação, ponto morto superior e fase do motor. E aí ele consegue injetar o combustível tantos graus antes do PMS. Consegue soltar a centelha tantos graus antes da fase de combustão. Entenderam isso? Você consegue, com essa precisão de informação, mexer em mapeamentos com precisão. Consegue mudar um pouco a fase da compressão, combustão, admissão, a hora que vai injetar o combustível. Consegue-se. Isso melhora ainda mais o funcionamento do motor desse Ford Fiesta. Testes e medições. Vejo aqui no scanner, né? Nós temos o que, ó? O quarto item aí na tela do scanner, ó. Sincronismo de fase de rotação, ó. Resposta não ok. Por quê? Nessa foto no scanner o motor está desligado. Não está sincronizado. Tá? Porque o módulo sabe mais ou menos com quantos sinais da rotação temos que ter a fase. Sabe disso. Então, você tem o quê? Um controle em cima disso. E aí sabe dizer se está sincronizado ou se não está sincronizado. Aí você consegue dizer isso e via scanner você enxerga também esse detalhe. Com certeza. Tá? Ah, como que eu testo o sensor? Bom, via osciloscópio você também enxerga. Via scanner você também consegue ver aqui, ter alguns sinais. Vamos lá. Testes e medições. Como tem um sinal digital, teremos duas formas de medir esse sensor. Pelo aspecto visual, né? Vendo o sinal do sensor, ou seja, pelo osciloscópio, e ainda com o multímetro, medindo sua frequência em Hertz. E aqui, valores, né, dessa frequência, ó. 1000 rotações por minuto, 30 Hz. Subiu para 3.000 rotações por minuto, 80 Hz. Então dá para medir também a frequência desse sinal do sensor de fase, tá? Bom, pessoal, o sensor de fase é um sensor que raramente apresenta defeito. É muito difícil, tá? Mas pode acontecer, tá? Aqui, a central elétrica, a unidade de controle eletrônico. Ah, um detalhe, né? Claro, esse motor é corrente. Montar uma corrente errada é mais difícil do que montar uma correia dentada, né? Mesmo porque corrente raramente estraga. Mas se montar um dente fora, vai ficar acesa a luz e vai indicar falha no sensor de fase. Você vai lá, troca o sensor de fase, não adianta. Mesmo defeito. Porque o defeito é a montagem incorreta da corrente. Sincronismo incorreto do motor, tá? Então, muita atenção na hora de mexer com o motor do carro, tá ok? Vamos lá a mais uma dica. Com os sinais de rotação e PMS e de fase, temos um controle muito preciso por parte da ECU, tá? Já que é possível mapear a injeção e a ignição de forma sequencial e individual. Assim, vai melhorar ainda mais a queima da mistura.
você tem um controle mais preciso das informações, você tem um funcionamento melhor também da mistura. O posterior fica melhor também. Então, fica isso como dica para vocês, tá? Eu tenho aqui, na pergunta da aula, vou comentar um caso verídico, tá? Ó, pergunta: é comum falhas no sinal do sensor de rotação do motor? É comum estragar? Resposta: não, né? É difícil estragar, tá? Olha a observação que eu vou falar para vocês agora. Mas, recentemente, tive um caso raro de curto no sinal do sensor com o aterramento da malha. Pessoal, é muito raro um problema desse. Muito raro. Foi um carro que havia sido trocado a embreagem e depois o carro não pegou mais. E aí veio para cá, para a oficina, para resolvermos por que o motor não pegava mais. Trocou a embreagem, então mexeu em câmbio, etc., né? Esticou o fio, etc. Fechou um curto entre o sinal do sensor e a malha negativa, o aterramento. Mas é um defeito difícil de descobrir. Por quê? Você vai conferir tudo, vai medir chicote, mas de o quê? De ponta a ponta, ó. Pino tal, pino tal, pino tal, pino tal. E funcionava. O aterramento estava o quê? No meio desse chicote. Só descobri o defeito na hora que eu fiz a medição da resistência do chicote, o sensor de rotação, com o aterramento do carro. Aí apitou o multímetro. Falei, opa, peraí, eu estou medindo o chicote do sensor. E pus a outra ponta na massa. Apitou. Tinha curto entre a malha negativa e os fios do sensor de rotação. Sintoma: o carro pegava, tinha até aceleração, mas não rendia nada e morria logo em seguida. Sério, um defeitinho difícil, pessoal. Não parece, mas muito difícil de se descobrir. Beleza? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Giba Brás, lá da Brascar, fiz um comentário aqui, ó, muito importante. Professor, o foco da aula é FS no ponto 6 e na aula sobre potência passei o valor de 1.0. Então, conferindo, motor no ponto 6, 101 cavalos na gasolina e 106 cavalos no álcool. Obrigado, Giba Brás. Pergunta do Alessandro Tomás. Professor, vamos supor que o volante tem um erro de contagem de dente. Como o volante só dá numa montagem no virabrequim, o ponto da central vai ficar fora? Sim. Se estiver errado alguma coisa na fundição, errado alguma coisa nessa contagem dos dentes, tá? O ponto vai ficar fora. Literalmente, você mexendo na roda dentada, você altera a contagem, automaticamente altera o controle da ignição e da injeção. Podendo, para um lado, fica com o ponto adiantado, para o outro, fica com o ponto atrasado. Claro, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Mas de repente mexeu alguma coisa no motor, ou colocou um volante de um outro modelo, coisas do gênero, tá? Podemos sim ter esse tipo de sintoma. A verdade é que o carro vai amarrar mesmo, ou de repente ao contrário, não vai amarrar, vai ficar batendo pino, né? Se ficou atrasado, o motor vai ficar bem amarrado. Se ficou adiantado, o motor vai ficar grilando, batendo pino, tá? Claro, é uma coisa que é muito raro de acontecer. Não é impossível, mas é muito difícil. O que pode acontecer às vezes, pessoal, é o seguinte: nesses motores que usam o volante do motor para usar como roda dentada, é o que? Desgaste excessivo, tá? Nas bronzinas de apoio e folga axial do virabrequim. Como assim? A folga do motor. Pega com as mãos o volante do motor e vai para lá e para cá, ó. A folga ali é mínima, né? São de décimos de milímetro, centésimos em alguns casos, né? Podemos ter o quê? De repente um carro com uma alta quilometragem rodada, que usava muita embreagem. Peraí, Scopinão. Que tem a ver a embreagem com a aula de sensor de rotação?
tudo. Imagina um táxi que toda hora pisa e solta na embreagem durante 200, 300 mil quilômetros. Esse encosto do volante do motor, né, é o virabrequim, não tem onde ele encostar. Então, nos mancais do virabrequim temos ali as arruelas de apoio, a arruela de ajuste da folga axial. Ter um desgaste nessas arruelas vai começar a jogar o virabrequim. Obviamente, toda vez que pisar na embreagem, o volante vai ser empurrado contra quem? Contra o sensor, podendo chegar até a raspar nele, danificar o sensor. Então, fiquem atentos. Poxa, é raro isso acontecer. É raro, mas pode, tá? E às vezes esse defeito dá, e para você descobrir, perde aí dias e dias, noites e noites, né? Pensando na solução do problema. Pode acontecer. Então temos que estar o quê? Atentos e pensar nessa possibilidade. Se na hora que pisa na embreagem, não está mudando um pouco o sinal do sensor de rotação, tá? Fica a dica aí também nessa questão, tá? Tem aqui uma pergunta de outro carro, mas agora dá tempo de responder. Vamos lá. Cláudio Marco de Sales Viana. Olá, professor. Gostaria de saber, nos veículos Fiat Uno 1.08 válvulas, que o sensor de rotação tinha regulagem. Quando colocamos além do limite, tá? Ajustamos demais. Qual o problema que pode ocorrer? Influencia no mapeamento da ignição? O jogo que você tinha ali de alguns motores da linha Fiat Uno 1.0 era mínimo, né? Era um jogo bem pequeno. Mas pode sim. Pode influenciar o sinal, pode alterar os controles da ignição. Então, se você deixava ele avançado um pouquinho, recuado ou inclinado, né? Porque, ó, a roda dentada, o sensor tem que estar o quê, ó? Perpendicular. Não pode estar inclinado. Tem que estar perpendicular. Vai alterar o sinal. E aí poderemos ter problema, qualidade do sinal, o que vai chegar até influenciar o funcionamento do carro, tá? Então tem que estar o quê? Atento a esses detalhes. Mesmo, né, em um outro carro, ó, um Fiat Uno, tá? Não pode adiantar. O importante, primeiro de tudo, é o sincronismo mecânico. Ou seja, no caso do Rocan, a corrente, né? Em outros modelos, a correia dentada. Então, o importante é o quê? Sempre seguir o sincronismo mecânico. Olha, confere, gira o motor, confere de novo. Porque montou errado, o motor pega, o motor funciona. Só que você plantou um defeito no carro. Aí vai ter o quê? Um problema de funcionamento. Aí você começa a trabalhar muito na injeção, e o defeito é um defeito mecânico. Muita atenção com isso. Defeitos plantados são geralmente os mais chatos de serem descobertos e de serem solucionados. Então, muito cuidado com o defeito plantado, tá? Olha a corrente, gira o motor mais uma vez, confere, marca, faça os testes para que não ocorra nada de errado depois. E assim, você consegue fazer a manutenção correta e deixar o carro certinho. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, falei hoje sobre o sinal de sensor de rotação do motor e o sinal sobre o sensor de fase do motor. Ambos que chegam para a ECU para adequar a mistura ar e combustível do Ford Fiesta Flex. Semana que vem veremos a nossa segunda aula sobre os sinais de entrada do Fiesta. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.